Fenômenos misteriosos no céu sempre fascinaram a humanidade. E com o avanço das tecnologias, as evidências sobre OVNIs só aumentam. De vídeo captados por militares a registros inesperados de câmeras de segurança e filmagens amadoras, vamos explorar 15 novas descobertas de OVNIs que causaram alvoroço na internet. Se você acha que já viu de tudo sobre OVNIs, espere até ver os últimos acontecimentos que trouxemos para esse vídeo. Avistamento de OVNI em Acapulco, México. O avistamento de um suposto OVNI sobre a costa de Acapulco, no México, chamou bastante atenção nas redes sociais recentemente. No vídeo, que foi muito compartilhado em plataformas como TikTok e YouTube, um objeto luminoso aparece se movendo rapidamente no céu, próximo ao mar. Ele faz movimentos bruscos e acende luzes brilhantes, características que despertaram especulações e dividem opiniões sobre sua origem. Algumas testemunhas e espectadores acreditam que ele seja uma nave de tecnologia extraterrestre, enquanto outros sugerem um fenômeno natural ou até mesmo algum tipo de drone experimental. O comportamento do objeto, especialmente sua velocidade e capacidade de mudança repentina de direção, é um dos elementos que intrigam e reforçam a teoria de que não seria um avião convencional. Movimentos bruscos assim costumam desafiar as capacidades das aeronaves conhecidas, levando à ideia de uma possível tecnologia de origem desconhecida. Esses avistamentos têm alimentado o crescente interesse por temas de ufologia e investigações sobre OVNIs, especialmente em locais onde eventos semelhantes têm ocorrido com maior frequência, como no México e nos Estados Unidos. OVNI em formato triangular na Califórnia. O avistamento de um OVNI triangular na Califórnia recentemente atraiu bastante atenção pela forma distinta e o comportamento silencioso da suposta nave. O objeto apresenta um formato triangular nítido, com luzes posicionadas em cada uma das 3 extremidades. Esse tipo de avistamento é bastante emblemático e tem sido reportado globalmente por décadas, sendo chamado de TR-3B ou Black Triangle. Muitos especulam que esse modelo seja um suposto militar secreto de aeronave, por causa de sua aparência furtiva e movimentos silenciosos. Algumas testemunhas relataram que o objeto flutuava no céu noturno, se movendo sem emitir qualquer som, o que é incomum para a maioria das aeronaves convencionais, especialmente aquelas equipadas com motores a jato. Esse silêncio e os movimentos controlados e quase estáticos sugerem um sistema de propulsão avançado e desconhecido, alimentando teorias sobre tecnologia alienígena ou experimentos militares não divulgados. Avistamentos de naves triangulares têm uma longa história nos Estados Unidos, especialmente em áreas com proximidade de bases militares. Isso leva a uma divisão de opiniões. Enquanto muitos acreditam que essas naves poderiam representar tecnologia extraterrestre, outros defendem a ideia de que são projetos experimentais militares, possivelmente de forças aéreas ou agências de defesa, conduzindo testes com novos tipos de aeronaves não reveladas ao público. Objeto veloz na base aérea dos Estados Unidos. O avistamento de um objeto em alta velocidade sobre uma base aérea dos Estados Unidos gerou grande repercussão nas redes e entre especialistas. O vídeo capturado por câmeras de segurança dentro de uma área militar restrita mostra um objeto não identificado atravessando o céu a uma velocidade impressionante. Segundo os relatos, a gravação foi inicialmente divulgada por um militar, possivelmente para alertar ou buscar uma análise mais ampla, e acabou ganhando destaque em fóruns especializados em ufologia e fenômenos inexplicáveis. Os especialistas em aviação se dividem entre teorias. Alguns acreditam que o objeto possa ser um drone avançado, talvez em fase de teste, enquanto outros argumentam que a velocidade e a trajetória do objeto são muito incomuns para qualquer tipo de drone conhecido. A falta de ruído característico de motores também chama a atenção, sugerindo uma possível tecnologia que ainda não foi revelada ao público. OVNI em um cruzeiro no Caribe. Passageiros de um cruzeiro no Caribe foram surpreendidos por um objeto luminoso se movendo sobre o mar ao entardecer. Um turista gravou o objeto, que parecia flutuar, e em certo momento desapareceu rapidamente na água, levantando especulações de que poderia ser uma nave subaquática de origem extraterrestre. Algumas teorias sugerem que possa ter sido um drone, mas a velocidade e o movimento na água intrigaram muitos observadores. Esfera voadora no Japão. O evento envolvendo a misteriosa esfera metálica avistada no litoral da cidade de Hamamatsu, no Japão, gerou especulações de interesse mundial. A esfera, que mede aproximadamente 1,5 metro de diâmetro, foi inicialmente confundida com um objeto suspeito, levando ao isolamento da área e à intervenção do esquadrão antibombas. Depois da realização de um exame de raio-x, foi confirmado que o objeto era oco, descartando a possibilidade de explosivos.
Especialistas sugerem que pode se tratar de uma boia de amarração naval que se soltou e chegou à costa. Alguns moradores mencionaram que o objeto estava na praia há pelo menos um mês antes de ganhar atenção, e enquanto muitos cogitam hipóteses sobre OVNIs, outros brincam que poderia ser algo inspirado em anime. De qualquer forma, a real origem da esfera permanece não confirmada, e o mistério segue sem uma explicação oficial definitiva. Luzes em sincronia no deserto de Nevada. No deserto de Nevada, um vídeo intrigante mostra luzes brilhantes que parecem dançar no céu à noite. Os avistamentos foram compartilhados em diversas plataformas, gerando debate sobre a natureza dessas luzes. Muitos espectadores afirmam que a coreografia das luzes é tão precisa que desafia explicações simples. Alguns acreditam que se trata de uma exibição de drones militares, enquanto outros levantam a hipótese de que essas luzes poderiam ser manifestações de tecnologia alienígena. O fenômeno capturado no vídeo é parte de uma série de avistamentos registrados na região, que é conhecida por sua história de atividades não identificadas. O deserto de Nevada, próximo a locais como a Área 51, frequentemente serve como cenário para teorias de conspiração sobre OVNIs e experimentos militares secretos. Avistamento em Pequim, China. Recentes avistamentos de um objeto em forma de V sobre Pequim, na China, geraram grande alvoroço nas redes sociais. Os moradores capturaram vídeos que mostram a aeronave emitindo luzes brilhantes e se movendo de maneira que parece desafiar as leis da física. O fenômeno ocorreu durante a noite e rapidamente se espalhou, despertando tanta curiosidade quanto preocupação na população local. Especialistas e entusiastas de OVNIs analisaram as filmagens, levantando questões sobre a origem do objeto. Alguns sugerem que poderia ser um novo tipo de aeronave militar, enquanto outros acreditam que pode se tratar de uma tecnologia extraterrestre. A situação se intensificou com a crescente popularidade das teorias sobre OVNIs e os avistamentos frequentes em todo o mundo. OVNI em plena Broadway, Nova York. O avistamento de um OVNI na Broadway, em Nova York, chamou a atenção de turistas e moradores da cidade. O evento ocorreu em um dia movimentado e muitos ficaram surpresos ao ver um objeto flutuante nos céus de uma das áreas mais icônicas do mundo. O fenômeno foi registrado em vídeo por várias pessoas, que compartilharam as imagens nas redes sociais, atraindo uma audiência considerável e gerando debate sobre a natureza do objeto. Os relatos variam, com algumas testemunhas descrevendo o objeto como uma luz pulsante que se movia de maneira irregular, enquanto outros afirmavam que parecia ter uma forma definida, desafiando a lógica das aeronaves conhecidas. A localização urbana e a visibilidade em um lugar tão importante como a Broadway adicionaram um elemento dramático ao avistamento, levando às especulações sobre se poderia ser um experimento militar, uma tecnologia desconhecida, algo de origem extraterrestre, ou mesmo algum tipo de teaser para um show. Clarão laranja, na Rússia. Recentemente, um fenômeno intrigante no céu da Rússia tem chamado a atenção de cientistas entusiastas. Um clarão misterioso visível em várias regiões do país gerou uma série de especulações e investigações. Os primeiros relatos surgiram a partir de avistamentos em regiões como o Tartaristão, onde os moradores ficaram perplexos com a luz intensa que iluminava o céu noturno. As autoridades locais e cientistas estão buscando explicações para esse evento. Algumas teorias sugerem que o clarão pode ter sido causado por fenômenos naturais, como meteoros ou desintegração de satélites. Contudo, a possibilidade de que seja um teste militar ou ação de extraterrestres também não está sendo descartada. Especialistas ressaltam que fenômenos luminosos como esse não são comuns e exigem um estudo mais aprofundado para determinar a sua origem exata. OVNI cônico na Austrália. Recentes avistamentos de um OVNI cônico na Austrália despertaram a curiosidade de especialistas e entusiastas de fenômenos aéreos. O objeto avistado em Queensland apresentou um formato diferente e uma velocidade que impressionou os observadores. Testemunhas relataram que o OVNI se movia de forma ágil, desafiando explicações comuns como drones ou aeronaves convencionais. Esse tipo de avistamento tem gerado discussões sobre a possibilidade de tecnologia avançada, seja ela de origem extraterrestre ou mesmo de projetos militares secretos. O formato cônico do objeto é particularmente intrigante, pois foge aos padrões típicos de aeronaves conhecidas. A comunidade local se uniu em torno do mistério, com várias pessoas compartilhando suas próprias filmagens e relatos do incidente. OVNI misterioso na praia da Austrália. Não faz muito tempo, a praia de Jurien Bay, na Austrália, se tornou cenário de uma intrigante aparição de um OVNI que capturou a atenção de internautas e da comunidade científica internacional. A Agência Espacial Australiana anunciou a detecção de uma carcaça metálica que aterrissou próximo à costa.
a cerca de 220 quilômetros de Perth. As autoridades indicaram que o objeto pode ser parte de um veículo de lançamento espacial estrangeiro e estão em contato com agências globais para obter mais informações. Os moradores da área relataram ter visto o OVNI boiando na água antes que fosse levado à areia, onde uma pessoa descreveu o objeto como tendo vida marinha em sua superfície, medindo cerca de 2,5 metros de largura e até 3 metros de comprimento. Desde a divulgação do comunicado, especulações surgiram nas redes sociais, ligando este evento a avistamentos de um cometa ou OVNI que ocorreram dias antes. Avistamento no sul do Brasil. Um avistamento em Curitiba, no sul do Brasil, gerou alvoroço entre turistas e internautas. Imagens capturadas mostram um objeto se movendo de maneira peculiar entre as nuvens, levando a uma onda de especulações sobre sua origem. Algumas pessoas acreditam que se trata de um fenômeno natural, enquanto outras levantam a possibilidade de ser uma manifestação sobrenatural ou extraterrestre. Os vídeos rapidamente se espalharam nas redes sociais, dividindo opiniões sobre o que poderia ser o objeto. Enquanto alguns argumentam que é uma simples formação de nuvens ou um drone, outros sugerem que pode ser um OVNI, dada sua movimentação e forma inusitadas. OVNI no deserto do Atacama, Chile. O deserto do Atacama, no Chile, foi palco de um intrigante avistamento de luzes pulsantes que deixou tanto turistas quanto guias locais perplexos. O fenômeno registrado em vídeo mostra uma série de luzes que aparecem e desaparecem rapidamente do céu, levando às especulações sobre sua origem, que vão desde fenômenos naturais até possíveis visitas extraterrestres. As luzes que foram capturadas por diversas pessoas na região têm gerado debates sobre as características do deserto, já que é conhecido por seu céu limpo e visibilidade excepcional. Especialistas em fenômenos atmosféricos foram chamados para investigar, mas até o momento não houve uma explicação conclusiva. O avistamento se soma a uma longa lista de fenômenos não explicados que ocorreram na região, que é um destino popular para a astronomia devido às suas condições ideais para a observação de estrelas. Além disso, o Atacama tem sido frequentemente mencionado em discussões sobre OVNIs, o que atraiu ainda mais a atenção do público e da mídia. Avistamento perto do aeroporto, na Índia. Perto de um aeroporto na Índia, moradores registraram um impressionante avistamento de um objeto voador não identificado que se movia em alta velocidade. O vídeo, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, mostra um objeto com um brilho metálico, causando grande comoção e gerando uma onda de especulações sobre sua origem. As teorias que surgiram incluem a possibilidade de que o objeto seja um drone militar, um novo tipo de tecnologia aérea ou mesmo uma nave extraterrestre. A comunidade local ficou dividida, com alguns acreditando que o objeto poderia ser parte de um projeto secreto do governo ou até mesmo uma manifestação de tecnologia alienígena. A natureza do avistamento e o brilho peculiar do objeto despertaram o interesse tanto de entusiastas de OVNIs quanto de céticos. O mistério das luzes de Fênix. Um dos maiores fenômenos de OVNIs ocorreu em 13 de março de 1997, conhecido como o Grande Evento de Luzes de Fênix ou Luzes de Fênix. Neste evento, milhares de pessoas relataram ter visto uma formação em V de luzes brilhantes que sobrevoou o estado do Arizona, incluindo a cidade de Fênix. As luzes foram descritas como sendo de diferentes cores e, em alguns casos, foram associadas a um objeto escuro massivo que não foi visível na maioria das filmagens. As testemunhas incluíam cidadãos comuns, policiais e até mesmo governadores, o que gerou um grande debate e teoria sobre a origem do fenômeno, variando de aeronaves militares a possíveis naves extraterrestres. O evento foi amplamente coberto pela mídia e continua a ser um dos casos de OVNIs mais discutidos. OVNI triangular na Suécia. Em 2023, houve uma série de relatos sobre um OVNI em formato triangular avistado sobre uma base militar na Suécia. Os avistamentos ocorreram em várias ocasiões e foram confirmados pelas autoridades locais que investigaram a origem do fenômeno. As imagens capturadas mostram luzes em formato simétrica que se moviam de maneira coordenada e despertaram o interesse de analistas de OVNIs e especialistas em fenômenos aéreos. O formato triangular do objeto é característico de muitos relatos de OVNIs, levando a especulações sobre sua origem, que ainda não foi determinada. As autoridades locais afirmaram que, embora os avistamentos sejam intrigantes, ainda não há explicações concretas para os fenômenos observados. ETs no México. Também em 2023, um evento marcante ocorreu no México durante uma audiência pública realizada no Congresso, onde cientistas apresentaram restos que foram descritos como não humanos. Esses restos foram descobertos em solo mexicano e geraram uma intensa discussão e cobertura na mídia, despertando o interesse de ufólogos, cientistas e do público em geral.
Os materiais apresentados incluíam esqueletos com características anatômicas incomuns, levando a especulações sobre sua origem. Os cientistas que participaram da audiência realizaram exames e análises sobre a composição e a idade dos restos, com alguns sugerindo que poderiam ter milhares de anos. Autoridades e especialistas pediram investigações adicionais para confirmar as origens e a autenticidade dos materiais apresentados. Esse evento se tornou um ponto focal de debate sobre a existência de vida extraterrestre e a possibilidade de que esses restos possam ser a prova de visitas de seres de outros planetas. O governo mexicano e organizações científicas foram solicitados a aprofundar as investigações para esclarecer as descobertas. Luzes pulsantes no Canadá. 2023 foi um ano cheio de acontecimentos controversos e ainda sem explicações. No norte do Canadá, uma série de avistamentos de OVNIs aconteceu sobre lagos congelados, onde objetos foram observados emitindo luzes pulsantes e exibindo movimentos que desafiam explicações naturais. Esses avistamentos atraíram a atenção de especialistas e da mídia, com muitas testemunhas relatando experiências visuais impressionantes e inexplicáveis. Os objetos observados mostraram padrões de movimento que não se assemelham a qualquer aeronave conhecida, levando a especulações sobre sua origem. Em resposta aos relatos, estudos geoespaciais foram conduzidos na área para investigar mais a fundo os fenômenos. No entanto, as análises preliminares não encontraram indícios de tecnologia terrestre, o que deixou muitos questionando a natureza dos objetos. A combinação das condições climáticas, com lagos congelados como pano de fundo, e os movimentos dos objetos registrados geraram um debate sobre a possibilidade de que essas luzes pudessem ser parte de um fenômeno atmosférico desconhecido, uma nova tecnologia não identificada, ou até mesmo manifestações de vida extraterrestre. Esferas luminosas no oceano. Pilotos comerciais relataram avistamentos de esferas luminosas sobrevoando o Oceano Pacífico entre o Japão e os Estados Unidos. Esses avistamentos chamaram a atenção, pois os objetos eram descritos como silenciosos e exibiam movimentos que desafiavam a aerodinâmica convencional. Os relatos indicam que as esferas mudavam de direção repentinamente e não deixavam rastros de calor, o que gerou especulações sobre a sua natureza. Os pilotos que avistaram os objetos forneceram detalhes sobre a forma como as esferas se moviam no céu, muitas vezes se deslocando a altas velocidades, o que não parecia com qualquer aeronave conhecida. Essa movimentação atípica levantou questões sobre a origem desses objetos, levando a discussões sobre a tecnologia avançada ou fenômenos não identificados. As autoridades de aviação civil de ambos os países, Japão e Estados Unidos, começaram a monitorar o tráfego aéreo na região para coletar mais informações sobre os avistamentos. A intenção era investigar a segurança do espaço aéreo e entender melhor o que estava acontecendo. Embora ainda não tenham explicações definitivas, a colaboração entre as agências de aviação dos dois países sinalizou a seriedade das investigações. FAB perseguindo OVNIs. A Força Aérea Brasileira, a FAB, tem uma longa história de relatos e investigações sobre objetos voadores não identificados, os OVNIs. Um dos casos mais notáveis ocorreu em 2021, quando a FAB iniciou uma série de perseguições de OVNIs em diversas regiões do Brasil, particularmente na Amazônia e na costa. Esses avistamentos foram acompanhados por pilotos da FAB que relataram encontros com objetos que apresentavam comportamentos inexplicáveis e que não se encaixavam em qualquer aeronave convencional. O interesse da FAB por OVNIs foi intensificando após a divulgação de informações sobre fenômenos aéreos não identificados e, em resposta, a Força Aérea começou a investigar formalmente esses eventos. A intenção era garantir a segurança do espaço aéreo brasileiro e coletar dados sobre essas ocorrências. Em algumas situações, os pilotos relataram que os objetos exibiam manobras que desafiavam a física conhecida, como mudanças abruptas de velocidade e direção. Os relatos de perseguições e encontros com OVNIs geraram uma cobertura significativa na mídia. Vários veículos de comunicação, incluindo a BBC e a Globo, publicaram matérias sobre o assunto, discutindo os avistamentos e a resposta das autoridades. Em um desses casos, a FAB divulgou imagens e vídeos que capturaram objetos luminosos em movimento, o que aumentou a curiosidade e a especulação sobre a presença de tecnologia desconhecida no Brasil. Mas e aí, gostou do vídeo de hoje? Deixa aí nos comentários qual caso mais te impressionou. Obrigado e até a próxima!